lá ver algumas medidas de um plano cartesiano. Vamos começar aqui com uma distância entre dois pontos do plano cartesiano. É a mais fácil que tem, porque a distância está paralela ao eixo x. Vamos lembrar disso? O que é eixo x? Eixo x é esse eixo aqui, né? Vai ser o eixo das abscissas, a horizontal, e perpendicular a ele tem o eixo y, que é o eixo das ordenadas, tá? Eles dois vão separar o plano em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, em sentido anti-horário, tá? Então, aqui eu vou pegar um ponto A, tá no terceiro quadrante, e um B, que está no quarto quadrante. E eu quero saber a distância entre os dois. Então, eu estou reparando que essa distância é paralela ao eixo x, então ela vai ser mais fácil para calcular, entendeu? Porque na hora de eu fazer, né, y do B menos y do A, x do A menos x do B menos x do A, quando eu fizer o y, já vai cancelar, porque eles estão no mesmo y, eles estão no mesmo nível, né, do eixo y. Então, aqui eu só vou ter 4 menos 3, era 7. Então, essa distância é 7. É mais fácil quando é assim, né, paralelo a algum dos eixos. Se fosse paralelo também ao eixo y, seria mais fácil. Né? Agora, a gente vai evoluir para... eu quero achar a distância entre dois pontos que não tem nada a ver um com o outro e não tem nada a ver com os eixos. Tá? Tá na diagonal aqui. Aí, o que eu faço? Uso o teorema de Pitágoras para me ajudar. Teorema de Pitágoras, eu preciso de um triângulo com ângulo reto aqui, né? Então, eu já vou marcar esse ponto aqui, eu vou encontrar esse ponto aqui no plano cartesiano mesmo, que é o ponto C. Beleza. Então, como é que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é essa distância que eu quero aqui, a distância entre E e B. Eu não sei quem é, tá? A hipotenusa ao quadrado e aqui os quadrados dos catetos. Esse cateto aqui, ó, distância entre C e D, é uma dessas distâncias mais fáceis que é paralela ao eixo Y. Então, eu só vou ter que fazer a subtração, né, da coordenada Y dele, que aqui vai zerar, entendeu? 4 menos 4 é 6 menos 1, 5. Então, a distância dele é 5, tá? Aqui, 5 ao quadrado. Na distância do ponto C ao ponto E, essa distância aqui, eu já tinha até calculado, né? Porque distâncias paralelas aqui são iguais, tá? Então, elas são paralelas a distância entre A e B. Então, é 7, lembra? Então, 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Aí vai dar uma raiz aqui, raiz de 74. Depois vocês fazem a conta, tá? Mas é só para... tem que dar uma grandeza, tem que dar um valor positivo, tá? Fiquem atentos a isso. Se der um valor negativo, não está correto. E aqui é a generalização, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz o mais fácil, que é paralelo ao eixo. Depois eu fiz um que é de dois pontos quaisquer. E aqui a generalização para quaisquer pontos do plano. Qualquer ponto do plano. Um aqui, da distância desse para esse. Aí você vai usar essa fórmula, tá? Em etapas, vocês vão aprender, fazendo os exercícios em etapas. Faz desse aqui primeiro, depois vai dificultando. A distância dos dois pontos vai dificultando, tá? É isso. Vamos usar, então, o que a gente aprendeu para calcular perímetros e áreas de polígonos. Então, aqui eu tenho um retângulo que está no primeiro quadrante, tá? Como que eu posso calcular o perímetro dele? Vou calcular essas distâncias, tá? E vou somar. Então, distância entre A e B, mais a distância entre D e C, mais distância entre B e C, mais distância entre A e B, tá? Então, aqui eu tenho aquele caso, né, que é... Nesse polígono todo, eu vou ter aquele caso... Então, aqui são casos de distâncias paralelas ao eixo, tá? Então, a distância entre A e B, eu só vou ter que fazer, né, a coordenada x, 5 menos 1. Porque a y, a coordenada y, 1 menos 1, que é 0. Tá? Eu não preciso fazer. Então, 5 menos 1, 4. Aí, essa daqui, só vou fazer a distância da coordenada y, 3 menos 1, 2. Mais esse pedaço aqui. Vou fazer a distância, a diferença da coordenada x, 5 menos 1, 4 de novo. E aqui a mesma coisa, tá? 3 menos 1. Então,
E também isso aqui já meio que a gente já está tirando uma prova real, né? Porque é um retângulo, então esse lado tem que ser igual a esse igual a esse. Então tá certo, 4, 4, 2, 2, tá? Seria estranho se você estivesse fazendo um exercício e no meio do exercício você 4, 2, 4, 3. Aí você teria que, peraí, tem alguma coisa errada. Vou voltar no meu cálculo lá para ver, tá? Isso é uma dica. Beleza, vamos fazer as contas. 4 mais 2 mais 4 mais 2. Quanto dá isso? Isso, 12. Agora vamos ver a medida da área. A área do retângulo é sempre base vezes altura. Mas quem é a base aqui? É essa distância. Vou colocar separado aqui. Essa distância aqui, né? Entre A e D. Vezes a altura, que aqui eu posso pegar ou essa, tanto faz. Vou pegar a distância entre C e D. Então, 4 vezes 2, né? Aqui eu calculo a área, tá bom? Então, perímetro e área de um retângulo fica desse jeito, tá? Agora a gente vai ver com um triângulo, fica um pouquinho mais complicado, né? Porque os ângulos já são diferentes e as distâncias também são inclinadas. Vamos fazer agora desse triângulo aqui, EFG. A gente vai calcular perímetro e área também, tá? Só que assim, aí eu peguei um triângulo bem fácil, um retângulo, mas a gente tem que ver as coordenadas de cada um, tá? Perímetro vai ser o mesmo esquema. Então, vamos ver as coordenadas de cada ponto dele. Esse ponto aqui é o 0, 0, é o ponto de origem, tá? Do plano. Esse ponto aqui, F, que ponto é esse? 2, 0. E esse ponto é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, 0. Tá? Agora que eu já tenho a coordenada de cada ponto, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com o retângulo, tá? Vou pegar a distância daqui para cá. Daqui para cá, eu só calculo a diferença no eixo x, então vai dar 2. Daqui para cá, eu só calculo aquele caso paralelo, aquele caso mais fácil, né? Porque eu só calculo a distância também no eixo x. Então, 5 menos 5 e 0. Então vai ser 5. O problema é essa distância, né? Lembra? Então, a gente vai usar a regra geral, que é o de Pitágoras, para calcular essa distância aqui, tá? Vamos lá. Distância entre o ponto E e o ponto F. Vou pegar, agora que eu já fiz esses dois lados antes, vai estar mais fácil, né? Eu já fiz esses dois lados. Então, eu sei que aqui é 2, 2 ao quadrado, 4. E eu sei que aqui é 5. Então, 5 ao quadrado, 25. Aí vai dar uma raiz de 29, que é um número primo. Ou seja, não vai fazer nada, vai ficar assim mesmo. Mas o objetivo é esse, é aprender, tá? Como se calcula. Então, o que eu tenho aqui? 2, 5 e raiz de 29. O perímetro é isso. Vai ficar 7 mais raiz de 29. O perímetro é isso aqui. Se falar, isso aqui é um terreno triangular que eu vendo de cima e tal, e cada pedaço desse é medido em metro. Então seria 7 mais raiz de 29 metros quadrados. Ou, desculpa, metros. Agora a gente vai ver a área metros quadrados. A área vai ter essa distância, distância de GE, que é 5, vezes base, vezes altura, que é 2, dividido por 2. Tá? A gente calculando a área do triângulo, de um triângulo qualquer. Tá? Então, isso aqui vai dar 5. Tá bom? Então, dependendo É que a gente não está usando unidade. Mas se fosse aquele mesmo terreno, seria 5 metros quadrados. Tá? Então, é isso. Conforme as distâncias vão ficando inclinadas aqui no plano cartesiano, que vai ficando um pouco mais complicado. É só isso. Agora, se você conseguir, elas estiverem paralelas aos eixos, você consegue. Se elas estiverem inclinadas, você vai usar o teorema de Pitágoras. Você vai usar as partes que são paralelas aos eixos, tá? E assim você consegue resolver qualquer polígono no plano cartesiano, tá bom? É isso.